Pessoal, a gente vai começar assunto novo, capítulo 4, na página 54. Nosso título é Torre de Babel, Culturas e Sociedades, tá? Então vamos às nossas primeiras ideias a respeito de cultura. É comum dizermos que uma pessoa não possui cultura quando ela não tem contato com a leitura, artes, história, música, etc. Se compararmos um professor universitário com um indivíduo que não sabe ler nem escrever, a maior parte das pessoas chegaria à conclusão de que o professor é cheio de cultura e o outro desprovido dela. Mas afinal, o que é cultura? Para o senso comum, cultura possui um sentido de erudição, uma instrução vasta e variada adquirida por meio de diversos mecanismos, principalmente o estudo. Quantas vezes já ouvimos os jargões: o povo não tem cultura, o povo não sabe o que é uma boa música, o povo não tem educação, etc. De fato, esta é uma concepção arbitrária e equivocada a respeito do que realmente significa o termo cultura. Então, essa ideia de senso comum, ela vem do que as pessoas acabam comentando, do que é passado de uma geração para outra, e na verdade está diretamente ligado à condição de estudo de cada pessoa. E a gente sabe que ao longo de nossas vidas, algumas pessoas têm mais oportunidades de aprendizado e outras menos. E algumas até têm mais interesse em aprender determinados tipos de culturas ou determinadas situações ligadas à arte, à leitura e à música, e outras pessoas simplesmente não têm simpatia por esse tipo de atividade. Só que isso não significa dizer que a pessoa não tem cultura, porque a gente vai descobrir agora no decorrer do conteúdo que não há como um ser humano ser desprovido de cultura. Cada um, dentro da sua singularidade, dentro do seu grupo social, ele adquiriu ao longo da sua vida um tipo de cultura. E a partir do momento que ele tem contato com outras culturas, ele vai modificando ela, levando a cultura dele para outro lugar e recebendo a cultura de outros povos, influência, na verdade, no seu cotidiano. O conceito de cultura não é algo que a gente pode dizer assim, cultura é isso aqui. Ele tem vários tipos de significado e vários sociólogos que determinam um conceito diferente para ele. Então, o conceito de cultura é bastante complexo. Em uma visão antropológica, antes a gente estava vendo uma visão do senso comum, agora numa visão antropológica, podemos o definir como a rede de significados que dão sentido ao mundo que cerca o indivíduo, ou seja, a sociedade. Essa rede engloba um conjunto de diversos aspectos como crenças, valores, costumes, leis, moral, línguas, etc. Nesse sentido, podemos chegar à conclusão de que é impossível que um indivíduo não tenha cultura. Afinal, ninguém nasce e permanece fora de um contexto social, seja ele qual for. Também podemos dizer que considerar uma determinada cultura, a cultura ocidental, por exemplo, como um modelo a ser seguido por todos, é uma visão extremamente etnocêntrica. Deixa eu explicar essas questões para vocês. A gente sabe que o ser humano vem do continente africano, mas por um determinado período de tempo, esse homem africano acabou migrando para a Europa e pelas condições climáticas tivemos alterações na cor da pele das pessoas. E a Europa desenvolveu-se muito mais rápido em termos de termos culturais mesmo, do que os povos africanos. E por um longo período de tempo, até hoje ainda, a gente escuta muito a ideia de eurocentrismo, como se a Europa fosse o centro do universo, como se o povo europeu considerasse que a sua cultura é superior às demais, sendo que ele próprio é uma vertente da cultura africana. Então a gente tem uma ideia, por exemplo, que eu posso citar para vocês. Quando os portugueses chegaram ao Brasil e na carta que enviaram ao rei disseram que aqui tinha um povo sem cultura. Eles simplesmente ignoraram totalmente a cultura das tribos indígenas.
Na verdade, eles não tinham a cultura do povo europeu, mas tinham a sua própria linguagem, a sua maneira de se vestir e a sua maneira de ser, tá? Cultura como representação da realidade. Cultura é um termo de origem latina e que tem ligação com o verbo cultivar, no sentido de ser um meio de buscar o crescimento em termos de formação intelectual do homem, desejada como a mais ampla que se pudesse alcançar. Foi utilizada de maneira usual a partir do iluminismo na Europa do século XVIII. Então aqui a gente está falando de uma visão antropológica, tá? Tudo que a gente se coloca à disposição de aprender, de evoluir ao longo da nossa história, pode ser classificado como cultura. Então, automaticamente, o homem é um ser cultural. Voltando mais no tempo histórico, podemos dizer que o ato de ser humano, de transformar a natureza, pode ser entendido como uma primeira definição de cultura. Os seres humanos são os únicos que não se submeteram totalmente à natureza, mas sim a transformam. Cultura, então, trata-se da intervenção que o homem fez, utilizando sua capacidade intelectual, sua criatividade no mundo natural que se encontrava ao seu redor. Aqui tem uma outra explicação já que deixa por terra essa visão eurocêntrica, né? Então quer dizer que não começou lá na Europa no século XVIII essa ideia de cultura. Ela vem muito além, lá com os nossos povos ancestrais. A partir do momento que o homem ele domina algumas técnicas da natureza, ele passa a fazer parte, a dar início a uma ideia de cultura. Segundo o antropólogo Dennis Kush, os instintos humanos foram sendo substituídos de forma progressiva pela cultura. Permitiu ao ser humano não somente adaptar-se ao seu meio, mas adaptar este meio ao próprio homem e suas necessidades e seus projetos. Então a gente vai começar a pensar o seguinte: nas próprias tribos daquela época a gente já via diferença. Qual era a diferença que elas tinham? Na verdade, eram seus costumes, os seus hábitos e a sua forma de, muitas vezes, caçar, as moradias, o domínio do fogo. Tudo isso foi uma questão que foi se aprimorando e eles foram passando isso de geração em geração e foram dando um salto mesmo para esse processo de diferenciação do homem e dos demais animais. Quando a gente coloca, por exemplo, o exemplo de vou pegar um João de Barro, que a gente costuma dizer, nossa, como o João de Barro é inteligente, ele faz a sua casinha sempre certinho, bonitinho e tal e tal. Mas ele existe há vários anos e nunca mudou a sua forma de construir a sua casa. Então, na verdade, ele segue o seu instinto. E o homem, através da cultura, transformou a forma de agir, de falar, de pensar, de se alimentar em algo que deixou de ser somente instinto e passou a ser algo cultural. Então, vamos classificar de uma maneira bem geral o que seria cultura. É tudo aquilo que resulta da criação humana. Por isso, é a experiência de ser humano. É uma experiência cultural. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquirido a partir do convívio social. A cultura é uma construção histórica e social. Grupos humanos diferentes possuem culturas diferentes. Isso significa dizer que quase nada do homem é natural. Então a gente não tem o hábito natural de levantar de manhã e tomar um café. A nossa cultura impôs isso. A gente não tem simplesmente a ideia de necessidade de vestir-se para sair à rua. A nossa cultura impôs isso. E a forma de vestimenta de um lugar para o outro também é completamente diferente. Por quê? Cada homem, no seu grupo social, determinou ou foi construindo ao longo dos anos um padrão cultural. Aí a gente tem alguns exemplos, de algumas situações. Eu coloquei alguns símbolos aqui para vocês. Depois eu vou disponibilizar também as páginas do livro onde vocês têm esse conteúdo. A gente tem a ideia e a representação dos símbolos, né? Cada cultura tem o seu símbolo. O cristianismo, por exemplo, ele vai estar usando a cruz, e outras religiões têm os seus símbolos, a sua singularidade, pinturas no corpo e assim por diante.
Então a gente vai colocar o seguinte, tem uma visão que a gente precisa começar a pensar entre o que é certo e o que é errado com relação à cultura. Pode ser que para minha sociedade eu considere algo que é feito num outro território como algo errado. Só que para mim não tenho como afirmar se isso está certo ou está errado, porque o costume daquela tradição é diferente do meu. Então, na verdade, é um ponto de vista diferente apenas, e não que a condição seja diferente. Achei interessante que o livro de vocês trazia a ideia, por exemplo, do beijo, né? O beijo como um símbolo. Aqui para nós, se um homem beijar outro homem, quase que automaticamente as pessoas consideram como se fosse uma relação homossexual. Em outros lugares isso não tem nada a ver. Na Rússia, por exemplo, é natural que homens amigos, ao se cumprimentarem, se beijem. Uma outra ideia que a gente tem também, que a gente pode estar analisando como diferenciação, a questão dos próprios casamentos. A nossa cultura não é normal que um homem tenha mais de uma mulher, ou que uma mulher se case com mais de um homem. Em outras culturas isso já é tradicional, isso é normal. A ideia, por exemplo, de quando o homem morre, que a esposa deve usar somente branco, são situações que nós não consideramos como corretas porque nós não nascemos dentro daquele padrão cultural. É impensável, por exemplo, que a gente vá comer formigas ao invés de carne de gado, porque o padrão cultural nosso é completamente diferente do povo chinês, por exemplo. Mas para eles isso é o quê? Normal, porque eles foram inseridos naquela situação, diante daquela situação que eles tinham lá de alimentação como fonte de nutrientes, e assim para eles é comum. A relação, um outro exemplo para vocês, né, entre mãe e seus filhos é um elemento cultural. Mãe é mãe, ok, mas a mãe ela age de forma igual em todos os lugares do mundo? É a mesma situação? A forma de educar os filhos, o trato que tem com os filhos é a mesma situação? Não é. Por que que não é? Porque a relação entre mãe e filho é um elemento cultural, não somente natural. É natural o fato dela ter o filho, biologicamente falando, mas é a construção da educação, é a forma como se dá esse processo, daí já é um elemento cultural. Só para a gente ter uma análise como é diferente. Existem mães em qualquer parte do mundo. Agora, a forma como ela educa o seu filho é completamente diferente porque está dentro de um padrão cultural. Da mesma forma que podemos concluir que a beleza também é uma construção social. O que para nós pode ser, por exemplo, uma situação completamente equivocada, nós temos aqui nas imagens, né, várias situações bem diferentes do que nós temos como comum. Mas o nosso próprio padrão de beleza também veio mudando ao longo do tempo. Vocês devem ter estudado já em arte, há um tempo atrás, as mulheres, se elas eram bem branquinhas e mais gordinhas, era sinônimo de riqueza. Como se elas tivessem tido uma vida mais regrada a regalias, e elas pudessem usufruir de bens que outras mulheres não poderiam, que teriam que estar expostas ao sol, que teriam que estar trabalhando. Hoje em dia isso já é completamente diferente, então são situações que podem ser mudadas. Um resumão então de toda a matéria de vocês. No decorrer da história, os instintos originais do homem foram secundarizados pela cultura, ou seja, conforme eles foram necessitando de transformar os seus utensílios, a sua moradia para a sobrevivência, eles foram transformando também os instintos naturais, por exemplo, de dormir, comer, se aquecer, em algo que mais tarde passou a ser cultura. A cultura é produzida pelo homem em qualquer meio geográfico. Então não existe uma cultura melhor que a outra. O homem foi capaz de se adaptar à natureza em qualquer lugar do mundo. Então em qualquer lugar do mundo nós teremos cultura. A cultura permitiu que o homem se adaptasse ao próprio homem e suas necessidades. Ou seja, se eu me mudar aqui de Santa Catarina e ir lá para o Nordeste, eu vou entrar dentro de um outro campo cultural, mas eu sou capaz de me adaptar
aquela situação, por conta de necessidades minhas e também por conta de ser possível que eu faça essa transição, que eu acabe aceitando outros padrões culturais na minha vida. A herança cultural prevalece sobre a herança genética do homem, pois este aprende hábitos e costumes através da sua cultura. Um exemplo que eu posso colocar para vocês. Às vezes a criança nasceu numa família brasileira e por algum motivo ela foi adotada por uma família italiana. Geneticamente ela é brasileira, mas a cultura dela vai ser totalmente o quê? Italiana, porque são esses os hábitos e costumes que ela aprendeu desde pequena. A cultura é acumulada socialmente a partir da experiência histórica vivida pelas gerações anteriores. É aquela história mesmo, né? A cultura ela não é rígida, ela sofre alterações, só que a gente vai recebendo de geração em geração. Quando a gente nasce, a gente já está incluído dentro de um grupo social que já tem padrões, já tem uma linguagem estabelecida, já tem um tipo de culinária predeterminado. Então são situações, regras, leis que já existiam. A cultura estabelece regras que determinam como o mundo pode e deve ser classificado. É o certo, o errado, o que pode, o que não pode, até para manter um certo equilíbrio e que as pessoas possam viver em grupo, né? Ninguém pode fazer o que quer em nenhum tipo de sociedade. Então a cultura ela vai estabelecer esse tipo de regra também. A cultura condiciona o comportamento humano e pode servir como justificativa para todas as suas ações. É quando a gente costuma dizer, por exemplo, assim, uma mulher no Estado Islâmico, se ela tiver algum tipo de situação como traição, por exemplo, ela pode ser apedrejada em praça pública e quase sempre ela acaba morrendo. E as pessoas justificam esse tipo de ação porque é uma questão o quê? Cultural. Culturalmente é assim que eles penalizam as pessoas quando elas cometem algum tipo de atitude que eles consideram errada, tá? A cultura dá unidade a grupos de pessoas que compartilham dos mesmos usos, costumes e valores. Ela dá essa unidade, ela dá uma situação de pertencimento. Se eu sigo aquele padrão, eu pertenço àquele grupo cultural. E a cultura ela se modifica e modifica no contato com outra cultura. Então, ainda mais hoje em dia, vivendo num mundo, né, completamente globalizado, nós sentimos diariamente a interferência de outras culturas, seja na nossa roupa, nas nossas músicas, na nossa alimentação, na nossa forma de muitas vezes falar e agir, porque a gente sofre influência de todas as outras partes do mundo, ok? A Babel da cultura. Primeiro vamos tentar entender o que seria essa Babel, né? Tem uma passagem religiosa que fala que os homens estavam tentando construir uma torre para chegar ao céu. E Deus, com medo disso acontecer, lançou um feitiço, não sei se seria essa a palavra correta para os homens, e fez com que eles não falassem mais a mesma língua. Cada um falasse uma língua diferente, daí dessa forma eles não conseguiriam mais se comunicar e automaticamente não conseguiriam mais construir a Babel. E parece que deu certo, porque foi uma forma que Deus encontrou dos homens não tentarem substituí-lo. Agora, o que isso quer dizer dentro da cultura e dentro da sociologia? Vamos lá então. O maior interesse da sociologia está nas definições de cultura como representação da realidade humana e no seu sentido antropológico, pois são essas definições que nos permitem fazer uma interpretação sociológica das distintas sociedades, assim como permitem contribuir para a compreensão dos processos de mudanças sociais existentes. Existe um provérbio Nago-Yorubá, sociedade africana localizada na Nigéria, que afirma: os dedos não são iguais, mas como pertencem a uma mesma mão, precisam viver juntos lado a lado. Compreender que nossas sociedades são multiculturais é afirmar que a diversidade do gênero humano se constitui numa questão fundamental de convivência entre todas as culturas, apesar de suas diferenças. Então, a ideia central da sociologia é fazer o quê? Eu não tenho que condenar
ou exaltar nenhum tipo de cultura, e muito menos considerar que a minha cultura é melhor que as outras. A ideia central é: nós precisamos aprender a cultivar a nossa cultura e a interpretar a cultura das outras pessoas. Cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir ligada com o seu processo de socialização, conforme ele foi inserido na sociedade. E eu preciso, acima de qualquer coisa, respeitar essas diferenças, porque no final das contas, todos nós somos humanos, todos nós vivemos no mesmo planeta. E é essa ideia que precisa ser repensada, é essa ideia que a gente precisa começar a trabalhar de uma maneira diferente, tirar essa visão eurocêntrica de que nós somos melhores porque fomos colonizados por europeus, nós podemos escravizar outras pessoas, nós podemos humilhar outras pessoas porque a nossa forma de pensar é que está correta. Na verdade, tudo não passa de pontos de vistas diferentes. Gosto muito da frase: os dedos não são iguais, mas como pertencem a uma mesma mão, precisam viver juntos lado a lado. Para fazer uma reflexão sobre isso, eu vou colocar uma outra apresentação ali para vocês que eu gostaria que vocês assistissem, tá? E aí na sequência também estará a atividade. Bom trabalho, primeiro ano!